que vocês já relembraram, então, todos esses mecanismos mutacionais, a gente vai passar para a terceira e última parte dessa apresentação, que é uma revisão dos padrões de herança monogênica. Aqui, gente, na verdade, a explicação clássica dos padrões de herança monogênica, ela passa lá pelas ervilhas do Mendel, tá? Eu não vou ficar explicando aqui ervilha amarela, verde, lisa e rugosa. Então, eu vou focar aqui a explicação no que interessa pra gente na prática clínica. Então, eu vou focar na herança monogênica voltada aí para prática médica. Então, de novo, para a gente falar de padrão de herança monogênica, antes a gente precisa relembrar alguns conceitos importantes. Dessa vez, só 2 termos, que são termos extremamente usados aí na genética médica, que são os conceitos de genótipo e fenótipo. Mas o que eles significam, então? O genótipo, ele é essencialmente toda a constituição genética do indivíduo para cada um dos seus genes. Isso de uma forma mais ampla, mas eu posso também me referir a genótipo quando eu quero falar sobre a constituição alélica de um indivíduo para um determinado gene, um determinado locus. Tá? Já o fenótipo, ele é aquele conjunto de todas as características de um indivíduo que são observáveis, sejam elas observáveis clinicamente, né, visualmente, ou então que sejam observáveis por meio de exames, então exames bioquímicos, exames de imagem. E o fenótipo, na verdade, ele é o resultado da interação do genótipo com o meio ambiente. Só que na genética clínica, a gente acaba usando esse termo fenótipo de uma forma muito mais particular. A gente usa esse termo para se referir, basicamente, àquele conjunto de características que são específicas de uma determinada doença, de uma determinada síndrome genética, tá? Então, é dessa forma que eu vou me referir aqui ao fenótipo. Bom, então vamos lembrar aquilo que eu falei no primeiro slide, que os nossos genes, na verdade, eles estão contidos nessas estruturas que são os nossos cromossomos. Na espécie humana, nós temos 46 cromossomos, que estão sempre divididos em pares. Então, nós temos 23 pares de cromossomos, sendo que de cada um dos pares, um cromossomo a gente herda da nossa mãe e o outro cromossomo a gente herda do nosso pai. Os 22 primeiros pares, eles são semelhantes nos homens e nas mulheres e são aqueles que nós chamamos de cromossomos autossomos. Já o 23º par é o par de cromossomos sexuais, que vão definir, então, o sexo genético do indivíduo. Habitualmente, então, se eu tiver 2 cromossomos X, eu terei uma mulher, um indivíduo de sexo feminino. Já se eu tiver um cromossomo X e um cromossomo Y, eu terei um indivíduo de sexo masculino. Eu falei habitualmente porque, na verdade, é um pouco mais complexo do que isso, tá, gente? O que vai definir efetivamente o sexo não é tanto o número de cromossomos X, mas sim a presença ou ausência de um cromossomo Y, independente do número de cromossomos X que o indivíduo tem, tá bom? Bom, da mesma maneira que eu tenho pares de cromossomos, eu também tenho 2 cópias de cada um dos meus genes. Uma cópia que fica em cada um dos cromossomos de um determinado par. Então, uma cópia que eu recebo da minha mãe e a outra cópia que eu recebo do meu pai. Existem doenças genéticas para as quais basta uma única cópia de um determinado gene alterado para eu já vir a manifestar o quadro clínico associado àquela doença. Então, já vir a manifestar o fenótipo. Para essas doenças, nas quais uma única cópia alterada já é suficiente para a manifestação do fenótipo, eu tenho, então, uma doença com padrão de herança autossômico dominante. Já outras doenças genéticas, se eu tiver uma única cópia de um determinado gene alterado, eu não vou manifestar o fenótipo. Essa cópia alterada, ela não é suficiente, tá? Porque a outra cópia normal, que está funcionando, produzindo a proteína bonitinha, é suficiente para dar conta do recado. Então, eu só vou ter doença se eu tiver as minhas 2 cópias daquele determinado gene alteradas, tanto a cópia que eu recebo da minha mãe, quanto a cópia que eu recebo do meu pai, para realmente vir a manifestar o fenótipo.
Então, as doenças para as quais eu preciso das duas cópias de um determinado gene alteradas para realmente manifestar o fenótipo são aquelas que nós dizemos que tem padrão de herança autossômico recessivo. Isso para os genes localizados nos cromossomos autossomos, né? Aqueles que são semelhantes nos homens e nas mulheres. Mas e quando eu tenho alteração em um gene localizado em um dos cromossomos sexuais? Bom, aqui na verdade a gente vai focar basicamente no cromossomo X. Por quê? Porque o cromossomo Y tem pouquíssimos genes que, quando alterados, vão cursar com alguma doença genética, tá, gente? Existem raríssimas doenças genéticas que são ligadas ao Y, muito diferente do que ocorre com o cromossomo X. A gente tem vários genes no cromossomo X que, quando alterados, eles podem levar a doenças. Então, quando eu tenho uma doença que é causada por alteração em um gene localizado no cromossomo X, eu tenho uma doença com padrão de herança ligado ao X. Então, vamos ver de forma um pouco mais detalhada esses diferentes padrões de herança e suas principais características. Então, como eu falei para vocês, né, quando eu tenho um indivíduo que tem uma das cópias de um determinado gene alteradas e a outra cópia normal, mas ele é afetado, ele manifesta o fenótipo, eu tenho então uma doença com padrão de herança autossômico dominante. E mais do que isso, a hora que esse indivíduo for formar os gametas dele, ele pode mandar ou o cromossomo que tem a cópia alterada do gene, ou o cromossomo que tem a cópia normal. E a probabilidade de cada uma dessas coisas acontecer é de 50%. Todos os filhos desse indivíduo que herdarem justamente o cromossomo que tem a cópia alterada do gene serão igualmente afetados. Já aqueles indivíduos que herdarem o cromossomo com a cópia normal do gene serão fenotipicamente normais, pelo menos em relação a esta condição específica que nós estamos aí analisando, tá bom? Aqui eu tenho um heredograma típico clássico de um padrão de herança autossômico dominante. Então, eu tenho múltiplos indivíduos afetados em diversas gerações sucessivas. Então, eu não tenho pulo de gerações. Eu tenho homens e mulheres afetados em proporções semelhantes. E uma coisa muito importante, eu posso observar aqui transmissão homem a homem da doença, do fenótipo. O fato de eu ter transmissão homem a homem totalmente exclui a possibilidade de uma doença com herança ligada ao X. Por quê? Porque os homens sempre irão transmitir para os seus filhos do sexo masculino o cromossomo Y como cromossomo sexual. E o cromossomo X daquela criança, ele vai vir, então, da mãe, tá bom? Então, quais são as principais características do padrão de herança autossômico dominante? Então, atualmente eu tenho uma transmissão vertical do fenótipo, em geral, sem pulo de gerações, tá? Porque, em geral, depois, um pouquinho mais para frente, eu vou explicar. Homens e mulheres são afetados em proporções semelhantes, similares, porque o gene está localizado em um cromossomo autossomo. E eu posso ter transmissão homem a homem, diferente do que acontece com doenças com padrão de herança ligado ao X. Acontece, gente, que na verdade, muitas vezes, quando eu tenho uma doença com padrão de herança autossômico dominante, principalmente aquelas doenças que cursam com distúrbios do neurodesenvolvimento, então com malformações congênitas, eu quase nunca vou observar um heredograma deste tipo, tá? Com recorrência, múltiplos indivíduos afetados. Muito mais frequentemente, o que eu vou observar nesses casos é, na verdade, um indivíduo apresentando fenótipo isoladamente na família, de maneira esporádica. Porque grande parte desses casos, na verdade, não vem de uma mutação que é herdada de uma mãe ou de um pai já afetados, mas sim são decorrentes de eventos mutacionais, de novo, que podem ocorrer na hora da formação daquele indivíduo específico. Na verdade, até antes disso, na hora da formação de um dos gametas que juntaram para dar origem àquele indivíduo. Então, ou o óvulo ou o espermatozoide foram formados com uma mutação, tá? É o que a gente chama de mutação
de novo, então ela não é herdada dos genitores, ela ocorre como um acidente genético na hora da formação dos gametas. As mutações de novo, muito mais frequentemente, elas vêm, na verdade, do gameta masculino, então elas ocorrem na hora da espermatogênese. Além disso, a gente sabe que existe uma associação da idade paterna avançada com o risco de ocorrência de um evento mutacional de novo. Então, diferente daquilo que muitas vezes as pessoas associam, né, a idade reprodutiva da mulher avançada a doenças genéticas, isso é verdade para as aneuploidias, onde eu tenho um risco aumentado quando eu tenho uma idade reprodutiva avançada da mulher. Quando eu estou falando de doenças monogênicas decorrentes de eventos mutacionais de novo, eu tenho um risco aumentado quando eu tenho uma idade paterna avançada no momento da concepção. Bom, agora passando então para a herança autossômica recessiva. Então, como eu falei para vocês, ela é o padrão de herança que acontece quando eu preciso ter as duas cópias de um determinado gene alteradas para realmente vir a manifestar o fenótipo. Então, aqui eu tenho um casal no qual ambos são portadores heterozigotos de uma mutação patogênica em um mesmo gene. Porém, eles não vão ter nenhuma repercussão clínica dessa mutação, porque é um gene cujo fenótipo associado é recessivo. Mas, se no momento de formar os gametas, justamente ambos mandarem o cromossomo com a cópia alterada do gene, tá? E esses gametas se unirem e gerarem ali um zigoto, a prole, né, a criança gerada a partir deste zigoto, terá então as duas cópias do gene alteradas e ela sim irá manifestar o fenótipo. Então, a chance disso acontecer, né, para um casal onde ambos são portadores heterozigotos de uma mutação patogênica no mesmo gene, é de 25% a cada geração. E aqui, de novo, eu tenho um aerograma clássico típico de uma doença com padrão de herança autossômico recessivo. Então, o que eu observo? Eu observo recorrência horizontal. Então, recorrência na irmandade, sendo que os genitores não são afetados, não tem qualquer tipo de manifestação clínica. Além disso, eu tenho aqui, eu observo o fenótipo tanto em indivíduos do sexo masculino quanto feminino, tá? O que torna menos provável, num caso desse, uma herança ligada ao X. E além disso, nesse heredograma eu tenho também consanguinidade, grau de parentesco entre o casal, o que reforça a possibilidade de uma herança autossômica recessiva. Não é que só os filhos de consanguíneos têm risco de ter condições com padrão de herança autossômico recessivo, tá, gente? Filhos de casais não consanguíneos, eventualmente, também podem ter, mas é mais raro. Por que que, quando eu tenho consanguinidade, eu tenho um risco maior de ter filhos com doenças recessivas? Porque, na verdade, as mutações que levam às doenças que têm esse padrão de herança, em geral, elas são extremamente raras na população. Então, é muito difícil que eu pegue duas pessoas aleatoriamente da população que se casem e que justamente essas duas pessoas tenham uma alteração exatamente no mesmo gene, considerando que a gente tem aí quase 20 mil genes na espécie humana. Já quando eu tenho um casal consanguíneo, então um casal com grau de parentesco, este casal vai ter uma parte do material genético deles em comum, que foi herdada lá de um mesmo antepassado. Se este antepassado tinha uma mutação patogênica, ele pode justamente ter passado essa mutação patogênica para os dois braços ali da família, de maneira que ambos os membros do casal tenham herdado essa mesma mutação deste antepassado. Tá? É por isso que eu tenho um risco maior de doenças autossômicas recessivas em filhos de casais consanguíneos. Então, a herança autossômica recessiva, ela pode ocorrer tanto decorrente de uma mutação patogênica em homozigose, então quando eu tenho a mesma mutação nas duas cópias do gene, então tanto a cópia que foi herdada da mãe quanto a cópia
que foi herdada do pai tem exatamente a mesma mutação, tá? E isso é mais frequente de eu observar em filhos de casais consanguíneos, mas eu também posso ter uma herança, uma doença com herança autossômica recessiva decorrente de mutações em heterozigose composta, ou seja, eu tenho duas mutações diferentes, uma em cada cópia de um mesmo gene. E isso é mais frequentemente observado quando eu tenho um casal que não é consanguíneo. Tá? Na herança autossômica recessiva, então, eu vou ter os genitores não afetados, porque eles são portadores heterozigotos, mas eles não vão ter nenhuma repercussão, porque eles têm uma cópia alterada, mas a outra é normal. E eu observo recorrência na prole, então na irmandade. Homens e mulheres podem ser afetados em proporção semelhante, porque o gene está localizado em um dos cromossomos autossômicos. E eu tenho uma maior frequência de doenças com padrão de herança autossômico recessivo em filhos de casais consanguíneos. Bom, passando agora então para a herança ligada ao X. Então ela vai acontecer quando eu tenho alteração em um gene localizado no cromossomo X. Assim como ocorre para os genes localizados nos cromossomos autossomos, eu também posso ter um padrão dominante e um padrão recessivo. Só que aqui, gente, a gente precisa lembrar que a gente está falando no par de cromossomos sexuais. Então, as mulheres têm 2 cromossomos X. Os homens têm um cromossomo X e o outro cromossomo sexual deles é o cromossomo Y. Então, a herança ligada ao X dominante, ela vai ocorrer quando mesmo uma mulher sendo portadora heterozigota, porque ela tem o outro X, portanto, com uma outra cópia do gene, ainda assim, ela vai manifestar o fenótipo. Tá? Já os homens hemizigotos para uma doença ligada ao X dominante, eles invariavelmente também vão manifestar o fenótipo, mais do que isso. Normalmente eu vou ter um homem afetado de forma muito grave, ou então, para as condições ligadas ao X dominantes, quando eu tenho um homem com uma mutação patogênica, aquilo pode ser inclusive letal, do ponto de vista ainda na vida embrionária, tá? Já na herança ligada ao X recessiva, as mulheres habitualmente não vão manifestar repercussão clínica, não vão manifestar o fenótipo. Já os homens, que são hemizigotos para a mutação patogênica, então hemizigotos porque eles só têm uma cópia do gene. O outro cromossomo sexual deles é o Y, né? Então, os homens hemizigotos para a mutação patogênica, eles invariavelmente vão manifestar o fenótipo. Por que eu falei, em geral, as mulheres não vão manifestar? Porque, às vezes, as mulheres portadoras heterozigotas, mesmo em uma doença ligada ao X recessiva, elas podem manifestar algum grau, tá, do quadro clínico. Isso ocorre porque justamente como as mulheres têm 2 cromossomos X, elas têm, na verdade, um excesso de dosagem de todos os genes que estão localizados no cromossomo X quando eu comparo com os homens que só têm um cromossomo X. Então, para resolver isso, o que a natureza fez? Ela fez com que um dos nossos cromossomos X sempre estivesse inativo em cada uma das nossas células. Essa inativação, em geral, ocorre de forma aleatória. Então, nas minhas células, mais ou menos 50% delas, eu vou ter um dos meus cromossomos X inativo e nas outras 50% o outro cromossomo X estará inativo. Só que às vezes essa inativação ela pode ocorrer de maneira enviesada. E se eu tenho uma mulher que tem uma mutação patogênica em um dos cromossomos X e eu tiver uma inativação enviesada, de maneira que o cromossomo X normal seja preferencialmente inativado na maioria das células dela, então esta mulher pode manifestar fenótipo, às vezes tão grave quanto eu observo nos indivíduos do sexo masculino, tá? Até por isso, hoje em dia a gente até evita um pouco usar o termo herança ligada ao X recessivo, tá? Porque a gente sabe que, na verdade, as mulheres podem sim manifestar o fenótipo. Não é sempre, mas pode acontecer, tá? Então, na herança ligada ao X, eu não tenho transmissão homem a homem, porque os homens vão transmitir como cromossomo sexual sempre o cromossomo Y para todos os seus filhos do sexo masculino.
Os homens afetados, como eles só têm um cromossomo X, se eles têm uma mutação em um gene localizado naquele cromossomo X, eles sempre irão transmitir esta mutação para todas as suas filhas mulheres, porque eles vão transmitir esse único cromossomo X deles justamente para suas filhas do sexo feminino, tá? Para as doenças com padrão de herança ligado ao X recessivo, eu costumo observar uma preponderância de homens afetados. Nas doenças com herança ligada ao X recessivo, eu posso observar pulos de geração. Por quê? Normalmente eu vou ter mulheres portadoras heterozigotas, mas que não vão manifestar fenótipo, só que aí essas portadoras heterozigotas podem transmitir o X alterado para seus filhos homens, e esses sim vão manifestar o quadro clínico. Já nas doenças que têm padrão de herança ligado ao X dominante, assim como ocorre para aquelas autossômicas dominantes, eu não costumo observar pulo de gerações. E a última forma aí de padrão de herança, que às vezes a gente esquece, mas que ela existe, tá? E é importante, a herança mitocondrial. Acontece que as mitocôndrias são organelas celulares extremamente importantes, responsáveis aí por toda a produção de energia necessária para os nossos processos metabólicos, tá? Só que as mitocôndrias, elas possuem um DNA próprio, que é diferente do DNA nuclear, tá? Então, o DNA mitocondrial, ele está presente em cada uma das mitocôndrias e ele é um DNA aí, em forma circular. E o DNA mitocondrial, diferente do nuclear, ele é somente transmitido pela nossa mãe. Então, aquilo de falar que a gente tem 50% do material genético da nossa mãe, 50% do nosso pai, não é totalmente verdade, tá? E não é totalmente verdade, porque, na verdade, graças ao nosso DNA mitocondrial, a gente tem um pouquinho mais de material genético da nossa mãe do que a gente tem do nosso pai. Bom, as mitocôndrias, justamente por terem DNA próprio, cada mitocôndria tem lá sua moléculazinha circular de DNA, eu posso ter, então, em uma mesma célula, diferentes populações de mitocôndrias em relação ao seu genoma, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, uma mutação no DNA mitocondrial, eu posso ter numa mesma célula mitocôndrias que têm essa mutação no DNA mitocondrial e outras mitocôndrias que não têm mutação no DNA mitocondrial. Isso é o que a gente chama de heteroplasmia, a possibilidade de ter mais de um tipo de genoma mitocondrial em uma mesma célula. E eu posso ter proporções diferentes de heteroplasmia de uma célula para outra e de um tecido para outra. Além disso, como as mitocôndrias são muito importantes aí, são essenciais para a produção de energia, elas são organelas que estão o tempo inteiro se multiplicando, se dividindo. E às vezes eu posso ter uma multiplicação preferencial das mitocôndrias com DNA mitocondrial mutado em relação àquelas que têm o DNA mitocondrial normal. E aí eu posso ter um acúmulo ao longo da vida dessas mutações no DNA mitocondrial. Isso faz com que as doenças mitocondriais causadas por mutações no DNA mitocondrial, às vezes, se manifestem somente na idade adulta, porque eu dependo de atingir ali um limite, um threshold de mitocôndrias com DNA mitocondrial mutado para realmente vir a manifestar o fenótipo. Só para finalizar, né, gente, como nada é simples nessa vida, nada é absoluto na medicina e menos ainda na genética, a gente tem, na verdade, os fatores complicadores da herança monogênica. Então, quais são esses fatores? O primeiro deles é aquilo que a gente chama de penetrância incompleta. Então, a penetrância incompleta é quando eu tenho um indivíduo sabidamente, comprovadamente, com uma mutação patogênica. Então, eu sei que aquilo causa doença, mas que por algum motivo esse indivíduo não manifesta qualquer tipo de sinal ou sintoma associado àquela doença, tá? Então, às vezes, eu observo isso dentro de uma mesma família. Então, eu tenho múltiplos indivíduos comprovadamente com uma mesma mutação, né? Porque é dentro de uma mesma família, mas que
parte desses indivíduos manifestam o fenótipo e outros indivíduos comprovadamente com a mutação, por algum motivo, não manifestam. Isso é o que a gente chama de penetrância incompleta. A penetrância, ela é um fenômeno de tudo ou nada. Ou a pessoa manifesta algum sinal ou sintoma associado àquele fenótipo, ou ela não manifesta nenhum tipo de quadro clínico, tá? Não tem nenhuma repercussão clínica. Diferente da expressividade variável. A expressividade variável, ela se refere à variação na intensidade com a qual o fenótipo pode se manifestar em diferentes indivíduos, às vezes com a mesma mutação genética. Então, de novo, eu posso ter em uma família múltiplos indivíduos afetados, sabidamente com a mesma mutação, mas por algum motivo, alguns desses indivíduos se manifestam de forma muito mais grave e outros têm manifestações muito mais leves dentro ali daquele espectro associado àquela doença. E o último fator aí complicador dos padrões de herança monogênico que eu queria comentar é a possibilidade do mosaicismo germinativo ou mosaicismo gonadal. O que é isso? Algumas pessoas têm mutações sabidamente patogênicas, mas por algum motivo essas mutações estão restritas às células da linhagem gonadal. Então, esta pessoa tem aquela mutação, mas somente ali nas suas células gonadais, que vão formar os seus gametas. Então, no caso dos homens, mutações restritas às células dos testículos e no caso das mulheres, mutações restritas às células dos ovários, que darão origem ali aos gametas. O grande problema do mosaicismo gonadal é que se eu testar esse indivíduo em qualquer outro tecido, então se eu testar sangue, se eu fizer o esfregaço da bochecha, até mesmo colher fibroblasto e testar, eu não vou encontrar essa mutação. E eu vou achar que esse indivíduo não tem a mutação. Só que, se esse indivíduo tiver uma mutação restrita à linhagem gonadal, ele tem risco de ter um filho com a doença associada à alteração naquele determinado gene. Tá? Ou se ele já teve um filho com aquela doença, eu posso testar esse indivíduo, como eu falei, posso testar o tecido que eu quiser, eu não vou encontrar mutação, só que ele tem risco de ter um outro filho com a mesma doença. Então, ele é um grande problema para o aconselhamento genético.